Ressarcimento dos custos do SUS com violência doméstica é aprovado no plenário. CPI de Brumadinho define plano de trabalho e remarca para o dia 28 depoimento do presidente licenciado da Vale. Ministro da Cidadania, Osmar Terra, diz em audiência pública que o governo vai pagar o 13º salário no programa Bolsa Família. Apresentado novo requerimento para a criação da CPI dos Tribunais Superiores. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Terminaram agora há pouco as votações desta terça-feira no plenário do Senado. Quem acompanhou a sessão e tem mais informações é a repórter Karine Beluso. Olá, Karine, boa noite. Boa noite, Eni. O plenário acaba de aprovar uma proposta que obriga agressores, nos casos de violência doméstica, a pagarem por todos os custos relacionados a atendimento com saúde e segurança das vítimas. Eles devem ressarcir o Estado pelos gastos. E esse dinheiro deverá ir para o Fundo de Saúde do ente federado que prestar o serviço. O projeto, que veio da Câmara, sofreu algumas alterações para chegar nesse formato, sofreu algumas alterações aqui no Senado, portanto, ele volta para a análise dos deputados. Vamos conferir agora o que mais o plenário aprovou nesta terça-feira. Os senadores também aprovaram um novo mecanismo de financiamento para micro e pequenos empreendedores, a Empresa Simples de Crédito. O objetivo do projeto é dar mais uma alternativa de acesso a crédito com um custo mais baixo para pequenas empresas e microempreendedores. Hoje nós estamos coroando de êxito a aprovação da Empresa Simples de Crédito, com o único objetivo: reduzir as taxas de juros que são abusivas no Brasil. O povo brasileiro não aguenta mais ter uma situação de 12 milhões de brasileiros estarem desempregados e os bancos continuarem cobrando uma taxa de juros positiva tão elevada, tão escorchante como a que nós temos no Brasil. Estou votando sim nessa matéria, é importante para abrir a expectativa de geração de novos empregos no Brasil. É lógico que todas as vezes que a gente potencializa a micro e pequena empresa, nós estamos ajudando e colaborando a que se tenha negócios no Brasil e se gere emprego. Os senadores aprovaram ainda a padronização na Constituição, as menções a pessoas com algum tipo de limitação física ou intelectual. Pela proposta de emenda, expressões como pessoa portadora de deficiência ou portador de deficiência serão substituídas por pessoa com deficiência. A PEC vai agora para a análise da Câmara dos Deputados. A CPI de Brumadinho aprovou nesta terça-feira o plano de trabalho apresentado pelo relator, senador Carlos Viana, e requerimentos de convocação de depoentes e de troca de informações com órgãos públicos. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, foi convidado para prestar esclarecimentos sobre a tragédia de Brumadinho no dia 28 de março. Logo no início da reunião, foi aprovada a ampliação do escopo da CPI, que passará a ser CPI de Brumadinho e Barragens. Essa CPI fosse a CPI de Brumadinho e Barragens. Haja vista a urgência com que os assuntos precisam ser tratados e envolver outras situações que nós não podemos delas nos omitir. Na reunião, foi aprovado também o plano de trabalho apresentado pelo relator, senador Carlos Viana, incorporando as sugestões dos integrantes da CPI. No cronograma, estão previstas audiências públicas para as duas etapas de trabalho. A primeira, destinada a investigar as causas da tragédia de Brumadinho, e a segunda etapa, que deverá estar focada na investigação de lacunas e falhas na atuação de órgãos públicos, como a Agência Nacional de Mineração e a Agência Nacional de Águas, na recomendação de uma nova estrutura de fiscalização e de mudanças na legislação.
Serão realizadas também vistorias in loco em barragens de alto risco. As primeiras barragens já são do plano apresentado pelo relator, ou seja, são as primeiras diligências apontadas para serem feitas em Minas Gerais. Na verdade, a diligência a mais que estamos sugerindo aqui é da barragem Mário Cruz, localizada no município de Pedra Branca do Amapari, no estado do Amapá, que é uma barragem de rejeito de minérios das empresas Anglo América, maior multinacional do planeta de exploração, maior multinacional de exploração mineral do planeta, e da empresa Zamin. A CPI aprovou ainda uma série de requerimentos. Alguns são destinados a compartilhamento de informações e provas com a força-tarefa que investiga o desastre e outros solicitando informações e imagens. Foram aprovadas ainda as convocações de diversos depoentes e foi requisitada a ajuda de especialistas à CPI. Estão sendo convocados 3 auditores da Tuvisud, 8 engenheiros e geólogos da Vale, 3 gerentes das áreas mais importantes, 4 diretores que têm responsabilidade direta sobre a gestão de riscos e as operações da empresa. Um deles, inclusive, é envolvido em todo o caso lá de Mariana. Ele já está citado no primeiro desastre e também nos acompanhamentos das autoridades. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, virá depor a CPI na quinta-feira, já apresentou, mas de acordo com os resultados do depoimento, ele poderá ser novamente chamado para confirmar as declarações e esclarecer os pontos que ainda restarem. Que sejam convocados para prestar esclarecimentos na CPI os dirigentes da empresa Anglo América do Brasil, o senhor Wilfred Bilgin, e o diretor da Zamin Amapá Mineração, o senhor Murri Bhatia, para esclarecer as informações da situação da barragem de Mário Cruz, localizada no município de Pedra Branca do Amapari. A Comissão de Assuntos Econômicos fez nesta terça-feira a primeira audiência de um ciclo de debates sobre a reforma da Previdência. Os especialistas fizeram um raio-x da situação fiscal do país e mostraram os impactos das aposentadorias nessas contas. De acordo com os dados apresentados, a Previdência corresponde a 14% do PIB. Em países desenvolvidos, esse custo é de 7%. O diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, fez um alerta. A dívida do setor público vai explodir sem a reforma. A dívida pública, no gráfico vermelho, pode atingir 100% do PIB em 2030, rapidamente, portanto. Hoje está em 76,7%. Na curva azul, que é o cenário base, nós considerávamos, na época da realização desse gráfico, a proposta do substitutivo do governo Temer. Ela chegava a 82,7% e caía para 72% ao longo dos anos. O consultor do Senado, Pedro Neri, mostrou que os gastos com a Previdência superam os investimentos. Para a gente ter um pouco noção do montante desse gasto, no ano passado nós gastamos com a aposentadoria por tempo de contribuição no INSS cerca de 160 bilhões de reais. Dá mais ou menos umas 15 vezes o que a gente gastou com ensino profissional e umas 20 vezes o que a gente gastou com ciência e tecnologia. O economista Paulo Tafner apresentou dados que revelam que atualmente a relação de ativos para inativos está diminuindo, mas que no futuro terá 1,6 ativos para cada inativo. Digo para minha netinha, que é pequenininha, ela não entende, eu falo, Clarinha, quando você tiver a idade do vovô um pouco menos, você vai ter um velhinho para chamar de seu, porque vai ser 1,6 para financiar cada inativo. Além de alertar para o envelhecimento da população, os especialistas negaram que há divergências regionais na taxa de sobrevida da população. Eles ressaltaram que os servidores públicos recebem aposentadorias, em alguns casos, até 20 vezes maiores que a do trabalhador do regime geral e negaram que apenas a cobrança dos maiores devedores da Previdência resolveria o problema. Os senadores reagiram. Discurso que for para a satanização do serviço público, que eu vi 3 aí fazerem, é o grande caminho para a reprovação do projeto de Previdência. Não dá para a gente tratar os Brasis de forma igual, isso é um equívoco. O ex-ministro da Previdência e ex-deputado federal Ricardo Berzoini reconheceu que existe um problema fiscal no país, mas disse que melhor seria fazer a reforma tributária. Se é uma questão fiscal
fiscal, e é uma questão fiscal relevante, o Brasil tem um problema fiscal que decorre em parte da crise econômica, em parte da estrutura do Estado brasileiro. Mas se é uma questão fiscal, nós temos que lembrar o seguinte: nós somos um país que não cobramos imposto de renda da pessoa física sobre dividendos. Ou seja, nós estamos falando de combater privilégios. Os acionistas dos bancos, os acionistas das mineradoras, dos latifúndios, não pagam imposto de renda da pessoa física sobre dividendos. Um dos pontos da reforma que mais foi questionado foi o sistema de capitalização, que troca o sistema previdenciário e permite que o trabalhador faça a sua própria poupança. O propalado sistema de capitalização não será inacessível a 70% dos trabalhadores que ganham menos de 2 salários mínimos. Será de cerca de 3% do PIB, como foi no Chile durante 20 anos? Ponto de interrogação. Fecho. Neste caso, não estaremos somando um alegado déficit atual com outro de transição, apenas para beneficiar o sistema financeiro à custa da miséria da população idosa? O governo quer aperfeiçoar a lei de incentivo à cultura para levar mais recursos para projetos fora do eixo Rio-São Paulo. Também vai pagar o 13º salário no programa Bolsa Família. Foi o que informou o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Ele veio hoje à Comissão de Educação, Cultura e Esporte apresentar as prioridades da pasta. O ministro da Cidadania, responsável pelas ações do governo nas áreas de desenvolvimento social, esportes e cultura, disse que o melhor programa social para o país é o desenvolvimento e geração de emprego. Por isso, o trabalho do Ministério depende do avanço da economia. O nosso trabalho vai ser potencializado se nós tivermos um avanço na questão da economia brasileira, né? Não adianta a gente fazer um discurso muito bonito de preocupação com o social se a economia fica em recessão. Osmar Terra falou sobre o pente fino feito em um dos programas mais importantes da pasta, o Bolsa Família. Cerca de 7.600.000 pessoas foram retiradas do programa e 6 milhões foram incluídas. Segundo ele, o Bolsa Família é um programa importantíssimo, mas não reduz a pobreza. O que nós estamos trabalhando no Bolsa Família, junto com o Bolsa Família, é um programa que nós vamos ver depois, que é o Criança Feliz. É um programa que, desde a barriga da mãe, prepara o novo ser humano que está vindo ali para ter uma condição melhor de aprendizagem. O ministro confirmou o pagamento do 13º salário a partir deste ano para cerca de 14 milhões de famílias beneficiadas pelo programa. Os recursos para fazer esse pagamento, cerca de 2 bilhões de reais, estão na previsão orçamentária. O ministro confirmou também que o governo pretende aperfeiçoar a lei de incentivo à cultura, a Lei Rouanet. Às vezes um artista simplesmente ele tem um talento enorme, mas ele precisa de uma oportunidade, precisa ser lembrado, precisa aparecer em algum lugar para poder se projetar no cenário nacional, né? Há uma tendência, é óbvio que um banco que quer ter o seu nome bem divulgado tem uma tendência a patrocinar um artista mais conhecido, né? E os artistas mais conhecidos, em geral, não precisariam desse recurso para poder fazer suas apresentações. Eles já têm um público cativo, né? Então, nós estamos discutindo como descentralizar isso mais. No esporte, haverá o reforço do programa Bolsa Atleta. Atleta de base é R$ 370, que recebe de Bolsa Atleta, estudantil 370, nacional 925, que disputa em nível nacional, internacional 1.850, o Paralímpico 8.100, Olímpico e Paralímpicos que vão para a Olimpíada, e os que têm pódio internacional podem receber até R$ 15 mil de Bolsa Atleta. O senador Alessandro Vieira entregou hoje o pedido de criação da CPI dos Tribunais Superiores na Secretaria-Geral da Mesa do Senado. 29 senadores assinaram o pedido. O próximo passo é a leitura da criação da CPI na sessão plenária. Quem tem mais informações é a repórter Carla Benevides.
A CPI tem o objetivo de investigar irregularidades nos tribunais superiores, mas em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, disse que esse não era um bom momento para a criação dessa comissão parlamentar de inquérito. Ele explicou, inclusive, que há questões regimentais que poderiam atrapalhar a criação da CPI. Nesse documento que foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa, é elencado 13 itens, muitos deles, pelo entendimento dos consultores e da própria mesa e de boa parte dos senadores, dizem respeito à questão jurisdicional do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. E outros, teoricamente, teriam sim fatos determinados para a apuração. Existe nessa consultoria e nesse levantamento prévio em relação aos 13 itens elencados para a constituição dessa comissão, o entendimento de parte da consultoria e dos advogados do Senado que não existe na sua totalidade os fatos determinados apresentados no requerimento. O que é que ficou definido? Ficou definido que está sendo feito uma análise prévia em relação a esses outros temas e a próxima decisão em relação a partir desse parecer que será apresentado para a mesa diretora do Senado, a possibilidade de darmos continuidade nesse requerimento, com as 29 assinaturas suprimindo os fatos que foram imputados, ou a possibilidade de começarmos a recolher um novo requerimento com os fatos que a consultoria achar que existe sim fatos determinados em relação a essa comissão assinada pelos senadores. Nós temos convicção que os fatos elencados atendem aos requisitos. Importante que, apesar de toda a pressão que estão sofrendo os senadores e senadoras, você já tem o reconhecimento de que temos o número de assinaturas e que temos fatos determinados. Se alguém quer discutir um ou outro fato, isso é uma questão que fica em aberto. O que nos interessa é instalar essa CPI e garantir a investigação que o Brasil espera há muito tempo. Não são fatos de hoje, se acumula há décadas. E a CPI dos Tribunais Superiores é o tema da nossa entrevista de hoje. O senador Jorge Cajuru, líder do PSB, é um dos signatários da CPI e conversou com a jornalista Renata de Paula sobre o assunto. A CPI, que pode investigar os tribunais superiores, é o tema da nossa conversa com o senador Jorge Cajuru, de Goiás, líder do PSB no Senado e um dos signatários do requerimento de criação da CPI. Seja bem-vindo, senador. Eu que lhe agradeço, Renata de Paula, que, aliás, sabe fazer pergunta, o que é difícil no jornalismo hoje. Brasileiros e brasileiras, vossas excelências, meus únicos patrões, um prazer estar aqui na TV Senado, de gigantesca audiência nacional, neste bom programa que tem a palavra que eu mais gosto, argumento. Senador, muito obrigada. Por que o senhor acredita que você uma está CPI... rindo porque eu sou meio louco, é isso? Não, não é... Eu sou meio diferente para dar entrevista, não? Não, é só por receber o elogio, assim, tão espontaneamente. Ele é sincero. Por que o senhor acredita que uma CPI para investigar as Cortes Superiores é necessária? Ela é necessária porque agora mesmo, Renata, senhoras e senhores, lia uma postagem do general Girão, onde ele disse: os direitos são iguais. Se o Supremo Tribunal Federal tem todos os direitos para nos investigar e amanhã julgar, essa casa, o Senado Federal, tem o mesmo direito. Por que que o Supremo Tribunal Federal e os tribunais, em suas maiorias, porque eu nunca generalizo, se consideram acima do bem e do mal, intocáveis e inatacáveis? Não se trata de revanchismo contra este ou aquele poder. Se trata apenas daquilo que a nação brasileira quer saber, dos privilégios, do custo descomunal do dinheiro do público para com aquela casa, em especial a Suprema Corte, onde 11 ministros, cada um tem 222 funcionários, onde há dezenas de auxílios, até o auxílio funeral, Renata de Paula, pasmem, brasileiros da pátria amada,
Então, é um direito, meu Deus, eu não estou entendendo. O ministro Gilmar Mendes, ele não aceita ser investigado. Mas, senador, uma CPI, ela tem que ter um fato determinado. Entre os 13 fatos elencados pelo senador Alessandro Vieira, eu fui o primeiro a assinar. No requerimento de criação da CPI, não está a investigação sobre essas coisas genéricas. São fatos pontuais mesmo. A ação de ministros em determinados processos, né? Ministros não terem se julgado impedidos de julgar casos nos quais parentes, sócios de esposa estariam trabalhando, né? Isso tudo não merece investigação? Não merece a gente passar a limpo e sabermos a verdade do que se noticiou até hoje, do que foi o meu pronunciamento aqui, que causou enorme repercussão, através de um levantamento que nem é meu, é do historiador e histórico jornalista da Rede Jovem Pan de rádio, Marco Antônio Villa, com números oficiais. Tanto que eu disse, se eu estiver mentindo em algum número aqui, em algum valor aqui do dinheiro do público gasto de forma absurda por esse Supremo Tribunal, eu, por favor, peço que me ponham na cadeia. Então, a nação brasileira quer saber o que é realmente essa caixa preta chamada toga. Daí o nome CPI da toga, agora denominada CPI da Lava Toga. Quanto ao ministro Gilmar Mendes, Renata de Paula, não é nada contra ele em especial. O problema é as reações, a reação dele, esse é o maior problema, e o movimento que ele faz aqui dentro do Senado para não acontecer esta CPI da toga. Que movimento, senador? Movimento político, evidentemente, né? Tanto que o presidente Davi Alcolumbre, que eu tanto gosto e tanto respeito, no Roda Viva da TV Cultura, eu não sei se você assistiu, Renata de Paula, e vocês aí de casa, do outro lado, categoricamente ele afirmou que não haverá esta CPI porque ele não quer conflitos entre os poderes. Não se trata de conflito entre os poderes. O senhor não acredita na possibilidade de uma crise institucional provocada por essa investigação? Por qual motivo? Então, significa que o Supremo está acima de Deus. Porque eu acho que só não pode ser julgado neste mundo Deus, nosso Criador. Exceto Deus, todos podem ser, evidentemente, investigados. Né? Eu usei adjetivos fortes contra o ministro Gilmar Mendes, mas eu não generalizo. Lá dentro do Supremo Tribunal, eu respeito 7 ministros. 7. E eu ponho a mão no fogo até por eles. Eu não respeito Gilmar Mendes, Lewandowski, Alexandre Moraes e mais um que eu me esqueci agora. São 4. 4 eu não respeito. 7 eu respeito. Portanto, eu respeito a maioria lá. E essa CPI vai mostrar se eu tenho razão ou não. Se 4 deles não deveriam estar lá, como eu acho que não deveriam ocupar esse cargo tão importante, tão soberano e tão supremo. O requerimento para a criação da CPI não trata só do Supremo. Não. Né? Outras cortes, pelo Tribunal Superior do Trabalho também. O que o senhor considera... E não é uma devassa, de forma alguma. O que o senhor considera mais grave hoje em relação à atuação das cortes superiores no país? Renata de Paula, todos e todas no Brasil sabem, comentam, alguns dizem até ter provas de que centenas de sentenças neste país são compradas. Ou seja, isto configura-se o quê? Corrupção, perfeito? Suborno, né? Achaque, né? Então, isso é um ponto grave. Outro ponto, de que forma não aconteceu o impeachment do ex-presidente Michel Temer? Né? Como foi este julgamento no Supremo Tribunal? Na semana passada, como foi o julgamento 6-5, a necessidade do voto Minerva do ministro Dias Toffoli? Qual foi o motivo? O senhor está falando da votação que remeteu à Justiça Eleitoral. Qual foi o motivo de remeter para a Justiça Eleitoral algo que todos queriam na Justiça Comum, na Justiça Federal? O Brasil inteiro queria. O país inteiro ficou surpreso. Caixa 2, né? Então, é a questão de Caixa 2 e a questão de crimes em campanhas eleitorais, correto? Desde 2010.
Então, eu te juro, Renata de Paula, eu estou, assim, aturdido ao ver aqui no Senado Federal reações de que vai haver uma crise política neste país, que isto vai prejudicar a reforma da Previdência. São assuntos totalmente diferentes. É uma CPI com parlamentares que deverão trabalhar com isenção, nunca, repito, com revanchismo, com documentos cabais, com provas irrefutáveis e fazer questionamentos naqueles que serão convocados a depor aqui nesta CPI, se ela acontecer. Senador, o senhor tem uma atuação muito forte nas redes sociais, canal no YouTube, Facebook, Twitter. Só 30 redes sociais. 30 redes sociais, eu não vou enumerar todas, senador. Como é que o senhor avalia? Há 10 anos, não é de agora, né? Como é que o senhor avalia esse movimento crítico ao STF nas redes sociais? Uma pesquisa rápida, eu elenquei como hashtags muito populares recentemente, STF Vergonha Nacional, STF não vai nos calar. Né? Como é que o senhor avalia esse movimento que tem gerado hostilidade aos ministros da Casa em ambientes públicos e que, enfim, o senhor fala que é um anseio da sociedade, a criação dessa CPI, e o senhor tem essa relação muito forte, né, com a sociedade via as redes sociais. Assim, como é que o senhor avalia esse movimento crítico nas redes ao Supremo Tribunal Federal? Renata de Paula, oportuna a sua pergunta como boa jornalista que é. Senhoras e senhores, faço um convite. Entrem por fineza na página facebook.com/Cajuru Goiás, Cajuru com K, e baixem lá a postagem da transmissão ao vivo que eu fiz com recorde de audiência do julgamento de 6-5 sobre Caixa 2 e crimes eleitorais, correto? Se deveria ir para a Justiça Eleitoral ou para a Justiça Comum Federal. Aí veja lá, por fineza, os comentários. Em cada 10 achincalham a Suprema Corte Brasileira. Mas assim, com adjetivos pesadíssimos, alguns até eu excluo, porque acho que o nível é muito baixo. Mas agora, o senhor acha que essa é uma amostra representativa da sociedade brasileira, senador? Faça uma pesquisa, a TV Senado, que é um veículo de comunicação, mesmo sendo do governo, independente, que entrevista todas as vertentes dessa casa, que não é de forma alguma tendenciosa, a TV Senado. Faça uma pesquisa, ao vivo, aqui no programa A Argumento, você vai ver, vai passar de 90%. Eu fiz uma enquete em tempo real, 98% da população brasileira não acreditam no Supremo Tribunal Federal e em suas decisões. Faça uma pesquisa sobre Gilmar Mendes. Nelson Rodrigues, se estivesse vivo, ele diria que a única unanimidade que não é burra é aquela que define o Gilmar Mendes, que se sente ofendido, no caso por mim. Sim, mas Vossa Excelência, o senhor durante o julgamento, ao proferir o seu voto, o senhor chamou um homem digníssimo deste país, o procurador Dalton Dallagnol, da Operação Lava Jato, de gangster. Como é que pode um ministro do Supremo Tribunal chamar um colega, um procurador sério, inquestionavelmente honrado, chamá-lo de gangster? Se ele tem esse direito, por que eu não tenho o direito de usar um adjetivo quase próximo deste a ele? Senador, muito obrigada pela entrevista. O espaço desse é precioso. A gente conversou me entrevista mais aqui na TV Senado, porque dá audiência mesmo, hein? O Ronaldo Goiás me disse, o ex-senador, hoje governador de Goiás. Cajuru, não ignore a audiência da TV Senado. Eu fiquei conhecido, Cajuru, no Brasil inteiro por causa da TV Senado. Palavras de Ronaldo Goiás. Como eu não sou ignorante, Renata de Paula, embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo, eu respeito a TV Senado, eu que agradeço. Muito obrigada, senador. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.